O nosso carinhoso boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook O Regional e também do YouTube O Regional. Estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional ao vivo para a realização de mais um programa Falando Sério. E o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado de hoje é o prefeito interino de Assis Chateaubriand, Odilo Denning, que já pela terceira vez ele ocupa o cargo de prefeito em Assis Chateaubriand interinamente. E ele é o nosso convidado de hoje. Nós já esperávamos o Odilo aí já alguns dias atrás, mas não deu certo, mas eu acho que ele veio numa hora excelente. E o nosso muito obrigado à CEPAIN, Internet Banda Larga, que é a internet que funciona. Se você quer uma internet que funcione, que não lhe dê dor de cabeça, que não lhe dê problema, contrate o serviço da CEPAIN, Internet Banda Larga e Telefonia Fixa, do nosso grande empresário popular, Cardão. Nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e o nosso obrigado especial a você, Odilo, pela disponibilidade, você tirar um tempinho aí, esse tempinho gostoso agora que você estaria no aconchego do lar, né, depois de um dia exaustivo de trabalho, você tirou esse tempo para vir aqui nos dar essa entrevista. Nosso muito obrigado e os seus cumprimentos aos nossos mais de 30 mil seguidores. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos que nos veem através das redes sociais. É um prazer enorme podermos estar aqui, Ademir, nesse seu programa, que é um dos programas de maior audiência em Assis Chateaubriand no momento, falando sério. Quer dizer, viemos aqui para conversar um pouco com você e principalmente com a população de Assis Chateaubriand. Muito obrigado. O Odilo é casado com a dona Maria Dulcineia, tem 4 filhos, já todos formados, 7 netos, e pelo jeito não vai demorar muito para vir o primeiro bisneto e a primeira bisneta, né? Ele é morador do Jardim Progresso e já faz muito tempo. E além de vereador, além de atualmente prefeito interino, ele é também empresário, dono da Rio Verde Materiais de Construção, ele juntamente com seu filho Leandro. O Odilo é pela terceira vez que ele ocupa o cargo de prefeito interino. A primeira no período de 17 de dezembro de 2019 a 5 de janeiro de 2020. Depois ele reassumiu entre 14 de agosto e 13 de setembro, devido à licença temporária do prefeito Pegoraro, que submeteu-se a uma cirurgia corretiva na coluna. Para sua recuperação e o devido tratamento, a licença foi prorrogada e com isso Odilo segue como prefeito até o dia 4 de outubro, pois o Pegoraro reassume o cargo no dia 5 de outubro agora, está pertinho, né, Odilo? Logo você vai passar o bastão aí, né? Ele nasceu na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, né, tem 67 anos, né, ainda muito jovem, chegou em Assis Chateaubriand em janeiro de 71, com apenas 17 aninhos, né? Oh, tempo gostoso, né, Odilo? Tempo bom. Né, casou-se com a dona Dulce em 1975, né, dessa união, né, 4 maravilhosos filhos. E o Odilo tem uma trajetória política muito bonita. É uma trajetória assim que ela soma muito, destaca muito a persistência do Odilo. Ele insistiu em ser representante do Jardim Progresso, em colocar o Jardim Progresso no mapa político da cidade, de inserir o Jardim Progresso no cenário social do município, da região. E ele foi batalhando e hoje o Jardim Progresso deve muito ao que é pela luta e pela batalha do Odilo. A sua primeira eleição foi em 1992, quando ele recebeu 303 votos. Em 1996 foi candidato a vice-prefeito na chapa do Davi Carnies. Eu lembro muito bem aquela convenção, Odilo. Nós tínhamos aí no PTB, nós tínhamos aí uma promessa enorme para a campanha
do Davi com a cassação do Collor, veio tudo água abaixo, mas o Odilo e o Davi Canesse mantiveram a palavra firme e continuaram na campanha. Depois, em 2000, ele foi novamente candidato a vice-prefeito na chapa do Joaquim Bortotti, aquele famoso debate onde Bortotti ameaçou de dar um burro na cara do Vitor, né? E sumiu os votos todos, né, naquele debate, né? É verdade. E em 2008 ele foi eleito vereador pela segunda vez com 1.087 votos. Em 2012 candidatou a vereador e atingiu 455 votos. Em 2016 foi novamente eleito vereador e está em sua terceira legislatura, tendo assumido a presidência da Câmara no dia 1º de janeiro de 2019. Pelo que nós já falamos aqui, na próxima segunda-feira, dia 5, ele deixa o cargo. Odilo, essa sua trajetória é um resumo, né? Fala um pouquinho mais do Odilo para nós ver. É um resumo. Ainda faltou a eleição de 2004, onde eu tive 722 votos e não alcancei uma cadeira na Câmara Municipal. 2004. Tá aqui, 2004 aqui. Isso, 722 votos e não fui eleito. Tivemos vereador eleito naquela eleição com 300 e pouco. Foi por um voto que ficou fora, né? Não, foi a de 2012. 2012. Isso, aí faltou um voto. E esse voto estava em todos os lugares. Mas a média de votos nas minhas eleições para vereador, elas superam a 600 votos em média, né? Quer dizer, então não tenho o que reclamar. Eu sempre digo às pessoas que não se perde uma eleição para vereador, às vezes não se atinge o número suficiente de votos. E eu teve, Ademir, essa votação sempre histórica, né? Vindo com apoio, é claro, parte dela do Jardim Progresso, bairro que eu cheguei em 1971, no dia 23 de janeiro de 71, nós desembarcamos no Jardim Progresso e lá vão quase 50 anos. E o carinho, o amor pelo Jardim Progresso, pela discriminação que recebia, que sofria o Jardim Progresso na sua história, né? Nós entramos nessa luta e por essa luta nós entramos, né, em 92 para concorrer a uma cadeira pela primeira vez, sem nunca ter sido nenhum candidato ou nada, nem participado de nada. Fomos eleitos, né, na primeira vez, com uma votação pequena, mas lá se elegeram todos os vereadores nessa casa de 300. Não havia, assim, uma votação tão expressiva, né? E aí, claro, o auge foi em 2008, quando nós recebemos 1.087 votos, um dos 6 vereadores da história que ultrapassaram a casa dos 1.000 votos, que hoje, às vezes, ela acontece com mais facilidade, né? Mas eu sou um dos 6 que ultrapassaram o número de 1.000 votos, que é uma barreira difícil de ser alcançada, né? Mas só tenho que agradecer, né? Fui por 2 vezes candidato a vice em chapas de oposição, com pouca chance, né? E principalmente em 2002, em 2000, né, quando eu fui candidato a vice do Bortotti, eu fui candidato a vice do Bortotti, aí sim, até mais ou menos contra a minha vontade. É claro que eu nunca fiz aquilo que eu não tivesse vontade de fazer, mas por uma sugestão do então deputado Moacir Miqueleto, que tinha um conflito momentâneo com o Vitor, e ele disse: Odilo, você vai ser candidato a vice do Bortotti? E eu dizia a ele: Miqueleto, daqui 15 dias você faz as pazes com o Vitor e eu vou ser candidato a vice do Bortotti e as nossas chances são pequenas. Ele disse: Odilo, é um pedido meu? Eu disse: deputado, se é um pedido seu, um pedido do senhor, para mim é uma ordem. Então, vou ser candidato do Bortotti. Eu estava com a minha documentação toda pronta para concorrer a vereador naquela ocasião. Isso. E desisti dessa aí para ser candidato a vice do Bortotti a pedido, né? Não ia dizer que é amando, mas a pedido do deputado Moacir Miqueleto, né? Ele disse: não, você vai ser e você estará sempre comigo e você está no meu coração e você vai ser candidato a vice do Bortotti. Eu fui candidato a vice do Bortotti, não me arrependo disso. Aliás, não me arrependo de nada. É sempre se aprende mais, né? Com certeza, é um aprendizado. Eu nunca fiz da política, Ademir, um meio de vida, né? Eu nunca me preocupei em me reeleger. Aliás, eu só disputei uma reeleição e como eu era contra essa reeleição, Deus disse: Odilo, olha, você não disse que é contra? É por um voto, é para dar uma lição, você fique por um voto, né? E eu não fui candidato, eu não me reelegi, né? Então, acho que eu saio da vida política, da vereança, sem ser reeleito, né? Porque dessa feita eu não posso concorrer. E aí, claro, né, que não vou ter oportunidade de ser reeleito, né?
até porque eu acho que eu dei a minha contribuição, espero que eu esteja encerrando esse ano, no dia 31, a minha passagem pela política, né? Não vou deixar de fazer política sempre, nunca. Agora, política partidária, disputar uma eleição, eu espero que eu esteja liberado, né, desse fato, mas a gente não sabe, não deixa a vida correr. Eu sempre digo para as pessoas, daqui 4 anos eu quero estar vivo e com saúde, mais nada. O resto vem. O resto, Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. Odilo, a sua luta pelo Jardim Progresso, ela não se prende a simplesmente na vida política, né? É lógico que através da política você teria mais facilidade de levar as conquistas para o bairro, né? Mas o Jardim Progresso é o primeiro jardim do município, né? O primeiro bairro. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 69 e fui pousar na casa de um compadre do meu pai, o seu Fico, que morava lá no Jardim Progresso. Eu me lembro que daqui do centro, para chegar no Jardim Progresso, eu passava no meio de uns 2 quilômetros de mato aí, sabe? Era uma estrada batida no meio do mato até chegar lá no... Isso, uma estradinha que descia ali pela Rua Progresso, passava lá pelo pátio da Nelita Ramos, tive a oportunidade de falar sobre isso hoje cedo lá na escola, passava pelo pátio da Nelita Ramos, porque não tinha cidade nesse trecho, né? Era o Jardim Progresso lá e o centro aqui, né? Então era aquela estradinha ali. Aliás, Ademir, por ali nós vínhamos para assistir a sessão do troco, geralmente na terça-feira, né? Os bang-bangs, né? Na época que era a atração que tinha, isso eu estou falando lá de 1971. Então, e o Jardim Progresso, eu me lembro, Odilo, que o Jardim Progresso era muito discriminado, foi durante muito tempo muito discriminado pela sociedade de uma forma geral, mas ele foi sempre o bairro que deu muita sustentação ao município. A maior parte da mão de obra vinha do Jardim Progresso. No período dos boia fria, os gatos, né, ia lá no Jardim Progresso, enchia de caminhãozada de trabalhador para ir para a roça, né, de boia fria. Então a gente sentia que existia muita discriminação. E você lutou muitos anos por isso. Além de participar da política, você ocupou vários cargos, por exemplo, na Igreja São Miguel, na diretoria, na escola. Então, você sempre foi um batalhador pelo Jardim Progresso, né? É verdade, o meu carinho, assim, o meu amor pelo Jardim Progresso vem de lá, né? E, claro, tive a oportunidade de, quando voltei para o Jardim Progresso, em 1988, quando nós fundamos o Depósito Rio Verde, nós voltamos para lá. E em 90 eu já estava inserido na comunidade, né, na diretoria da Capela São Miguel, fui presidente de 92 a 98, depois tive a oportunidade de ser presidente da ASCOL, Associação Comunitária Leônidas Ribeiro da Silva, que nós reativamos, ela estava relativamente parada lá já nos anos 2000, reativamos a associação para que nós pudéssemos construir um dos sonhos daquela comunidade, que era um pavilhão de festas, né? E nós conseguimos, graças, claro, à ajuda do deputado Moacir Miqueleto, do prefeito Vitor, na ocasião, né, que liberaram uma estrutura, e nós, juntamente com a comunidade, trabalhamos muitos domingos, seu Ademir, muitos domingos, nós temos registrado isso, né? Trabalhados lá sábados e domingos com aquela comunidade, as pessoas iam em regime de mutirão, nós fizemos muitas vezes isso. Eu sempre dizia para o povo, se tiver alguém que vá, eu trabalho no sábado, mas se tiver alguém que vá no domingo, pode contar comigo que eu vou estar lá. E lá estivemos por muitos e muitos anos, né, fazendo esse trabalho. Mas fui tesoureiro, fui presidente da Escola Mercedes Carrilho, né, tive a oportunidade de estar em outras atividades lá, em outras associações, né, como a Associação do Jardim Progresso, depois ela acabou sendo um pouco mais, acabou e tal, hoje está recuperado, o pessoal está trabalhando de novo naquela associação. Infelizmente esse ano nós temos um ano difícil, né? E essas conquistas, elas vieram. E aquilo que nós já conversávamos aqui em off, era tão difícil, seu Ademir, levar o empresariado de Assis Chateaubriand, os comerciantes, a população do centro, para uma festa na Capela São Miguel. O pessoal ia no São João Batista, ia em Terra Nova, ia no São Cosme e Damião, mas não ia no Jardim Progresso. Quantas vezes nós batimos de porta em porta, de comércio em comércio,
falando para os comerciantes, para os empresários, olha, vamos ao Jardim Progresso participar de uma festa, né? Porque o Jardim Progresso recebe bem as pessoas, nós temos gente boa, né? Nós tivemos, claro, historicamente, problemas no Jardim Progresso, isso aí, né? Como todos os bairros tiveram, mas a discriminação de quem morava no Vilão, como o pessoal dizia, lá do Vilão. Nós dizíamos, eu moro no Vilão com todo orgulho, né? Nós sempre batíamos no peito dizendo, eu posso dizer que moro no Vilão, porque eu moro no Jardim Progresso por opção, por escolha. E nós fizemos esse trabalho juntamente com muitos outros companheiros, porque nada se faz sozinho, né? Nós tivemos sempre ao nosso lado pessoas fantásticas. Eu vou usar um aqui, todos os demais vão entender. O seu Luiz Pereira de Melo, que é uma das pessoas maravilhosas daquela comunidade, foi presidente por 2 vezes da capela, fui vice as 2 vezes dele, ele foi presidente, uma pessoa maravilhosa. E em nome dele, eu quero ilustrar tantos cidadãos que fizeram tanto por aquela comunidade, como nós fizemos, né? Cada um fez a sua parte. E para que o Jardim Progresso hoje tenha, para muitos que não sabem, um dos melhores pavilhões de festas de Assis Chateaubriand está lá na Capela São Miguel. Pena que esse ano não foi possível nós realizarmos a grande festa da comemoração, quando nossa comunidade comemora o Jubileu de Ouro, 50 anos da Capela São Miguel. Quer dizer, nós teríamos tido esse ano uma festa maravilhosa, linda, com centenas, milhares de pessoas participando, mesmo assim com toda essa dificuldade, a parte religiosa foi realizada com a novena, um tríduo. E ontem, né, no dia de São Miguel Arcanjo, inaugurou-se também um memorial, uma imagem de São Miguel enorme, grande, à frente da capela, para ficar eternizada ali, né? Quer dizer, a passagem dos 50 anos daquela comunidade, que quantas pessoas passaram por lá e quantos cidadãos daquela comunidade que já nos deixaram, né? E o seu Leônidas Ribeiro da Silva, né, em nome dos que já partiram, né, quero aqui citar um dos baluartes daquela comunidade, desde os primeiros anos, o seu Juca, um dos fundadores, ao lado do Candinho, né, e do Elcio, que foram os fundadores, que começaram essa história tão linda, apresentada ainda ontem na comunidade, né? Tivemos a oportunidade de estarmos lá nesses momentos especiais. Então, é uma satisfação muito grande podermos fazer parte dessa história juntamente com tantos baluartes lá do Jardim Progresso. E hoje o Jardim Progresso é respeitado como um dos bairros mais populosos da cidade e um dos bairros mais valorizados do nosso município. Quer dizer, então para nós, moradores do Jardim Progresso, que quando eu fui abrir o depósito Rio Verde em 1988, as pessoas diziam, o Odilo é louco, vai abrir um depósito lá no Jardim Progresso. Eu falei, não, é o que eu posso fazer, é a minha comunidade, é o meu bairro, né? E um dia nós vamos estar num bom lugar. A cidade cresceu e hoje nós estamos num bom lugar, né? Lá no Jardim Progresso, onde todas as pessoas são respeitadas, né? E claro que o custo disso foi bastante alto, mas o povo do Jardim Progresso jamais desistiu de um dia ser respeitado e valorizado. E hoje ele tem esse respeito, essa valorização, porque não há mais essa discriminação. Antigamente as pessoas evitavam dizer quando iam procurar um emprego, eu moro no Jardim Progresso, quer dizer, havia uma discriminação e era muito grande. Nós sabíamos isso, nós sofremos isso, né, juntamente com aquela comunidade, mas vemos isso acabar e hoje todos serem respeitados é a grande conquista do nosso bairro. Interessante dele que, como você falou, o Jardim Progresso tinha bastante gente, bastante leitor, bastante trabalhador, bastante consumidor, né? Até aí, o Jardim Progresso era bom, né? Mas para o resto não era. Agora, hoje, ver o Jardim Progresso, cara, que maravilha, né, rapaz? Casas bonitas, né? Escolas, praças, toda asfaltada, né? Você percebe a dignidade das pessoas, a alegria de falar até com orgulho que mora no Jardim Progresso. Valeu a pena, meu Deus. Com certeza. Tudo vale a pena nessa vida quando ela tem um objetivo. E o objetivo era da nossa comunidade ter respeito. Aliás, falando em política, antigamente se dizia, tinha um amigo nosso que dizia, né, foi vereador em Assis Chateau por muito tempo, e ele fazia uma brincadeira. Ou às vezes até falavam sério isso, né? Com 1 quilo de torresmo e 1 litro de cachaça, a gente arruma voto no Jardim Progresso. Quer dizer, isso era uma coisa que era dita, né? Que era dessa forma que era feito. Mas o povo do Jardim Progresso sempre... Ele tinha brio, tinha orgulho, né, e fez desse brio, desse orgulho, a história, né, que hoje nós podemos dizer que aquilo que você disse, o Jardim Progresso é pujante,
é completo, nós temos todo tipo de comércio, né, de farmácia para supermercados, né, estamos lá com material de construção e outros tantos, né, empresários investem no Jardim Progresso, a população investe lá, né, com o asfalto lá feito, né, quer dizer, o jardim está hoje uma outra história, ainda tem algumas coisinhas, sempre tem, né, para ser feita. Progresso, exatamente, e hoje nós temos 4 vereadores do Jardim Progresso. Isso que eu falo para você, o Jardim Progresso, ele se politizou, se conscientizou, são 4 vereadores do Jardim Progresso, e sem contar que tem o prefeito hoje também. É verdade, né? Nós temos 4 vereadores, aliás, nós temos o prefeito, o presidente da Câmara e o primeiro secretário da Câmara, né? Tudo do Jardim Progresso. Do Jardim Progresso. Quando eu fui Maravilha. candidato à presidência na Câmara, né, eu convidei meu amigo Osmar Rink, né, que somos parceiros, fomos sempre concorrentes, mas de uma forma tranquila, parceiro, amigo, para ser o vice, né? E aí, claro, acabamos convidando o Mauro Adriano para ser o primeiro secretário. Então, da mesa diretora da Câmara, né, eu como presidente, Osmar Rink como vice, o Mauro Adriano, estamos do Jardim Progresso. E aí, com a minha ida para a Prefeitura, o Osmar Rink assume a presidência da Câmara, né, com o Mauro Adriano. Quer dizer, prefeito, presidente da Câmara e o primeiro secretário. Quer dizer, dentro da hierarquia municipal de poderes, né? Olha onde nós estamos. Isso, onde nós estamos. Quer dizer, então salve o Jardim Progresso. Aí está a oportunidade agora, né, estamos às portas de mais uma eleição, né? E tomara que o Jardim Progresso continue com esse mesmo bairrismo e continue tendo lá fortemente seus representantes, né? Isso, é isso que eu espero. Eu espero que nós possamos ter essa consciência, né? Que o povo do Jardim Progresso realmente escolha lá dentro, né? Temos ótimos candidatos lá, alguns à reeleição, outros novos, né? Temos ótimas opções. Então, vamos escolher e vamos valorizar. Porque se nós temos 4 hoje, nós não podemos perder essa representatividade. É claro que é difícil mantermos 4 vereadores, a gente tem essa consciência, né? Mas pelo menos 3 nós temos que reeleger. É difícil, mas não é impossível. Né? Isso, porque nós temos bons nomes lá dentro. Ô, Dilo, essa entrevista hoje aqui com você, ela faz parte do momento político que nós estamos vivendo, né? Você é prefeito interino, você faz parte de um grupo político que está aí também trabalhando, né, com seus objetivos na política. E até pouco tempo, parecia que nós íamos ter novamente candidatura única. Tudo tranquilo, boa. De repente, né, houve aquele áudio que vazou, não sei se foi propósito ou não, do Marcelo, que eu acho que ele foi infeliz, eu acho que ele também sabe que foi infeliz, né? E lá para cá a história começou a mudar, mas a mudança mesmo, né, assim, mais efetiva, foi naquele dia que você foi na Câmara e fez um pronunciamento, um desabafo, de descontentamento. Eu me lembro que eu estava ouvindo, você falava, poxa, cara, nós acompanhamos você na sua eleição, na reeleição, na eleição de deputados, todo mundo junto, um grupo maravilhoso. Quer dizer, o que custava uma conversa para que esse grupo continuasse? E aí você foi lá, fez aquele desabafo e acabou dando no que deu. Mas ainda, a sua participação na política desse ano, ela tem mais um agravante. Além de você despertar, né, realmente o surgimento desse novo grupo, você me comete um outro ato de civismo, cara, né, que eu vejo assim, o município todo te parabenizando por esse gesto de você deixar de postular uma cadeira de vereador para assumir o lugar do Pegoraro nesse momento de dificuldade dele. Esse é um gesto que não tem, é inédito, né, cara? Fala um pouco desse momento para nós, Odilo. Bom, Ademir, acho que essas são 2 perguntas, eu acho que nós vamos voltar lá para a primeira, né? O fato do áudio, né? O fato da minha fala, que eu sempre digo para as pessoas que muito mais foi um lamento do que uma acusação ou do que um objetivo de rompimento. Não era esse o nosso objetivo. O áudio não era por acaso, como se coloca que foi por acaso, não. Nós acompanhamos, nós vimos acompanhando todo esse processo desde o ano anterior.
desde o ano passado. Né? E as coisas não vinham caminhando de acordo. Até foi pedido para alguns colegas, inclusive para mim, colocarmos os nossos nomes à disposição para concorrermos. E eu sempre deixei bem claro que eu não tinha interesse em concorrer à Prefeitura de Assis Chateaubriand e nem a vice. Meu objetivo era concorrer à reeleição para vereador, para buscar uma reeleição, se possível fosse. Então, naquele instante, o áudio foi simplesmente a continuidade daquilo que vinha acontecendo. E aquilo não vinha nos contentando, não só a mim. Seria, tipo assim, a gota d'água? A gota d'água, porque, na verdade, o que vinha acontecendo? Porque nós vimos fazendo reuniões com o deputado, com o grupo todo, porque éramos um grupo, né? E não tínhamos essa pretensão de, naquele dia da minha fala, desse rompimento. Nós só queríamos ter a oportunidade de discutirmos com a sociedade de Assis Chateaubriand a sucessão do nosso município. E eu dizia isso ao deputado: deputado, o senhor está no degrau de cima, sente aí e deixe para que nós aqui embaixo possamos discutir a sucessão de Assis Chateaubriand, e o senhor apoiará esse ou aquele, e se houver 2 grupos, o senhor fique aqui e deixe que esses 2 grupos decidam, porque nós estamos tratando das eleições municipais. Nós precisamos entender que há uma diferença. Há a eleição estadual com as eleições municipais. E eu acho, no meu entendimento, Ademir, que uma candidatura única, ela é muito ruim para a democracia. Ela gera essa questão, de repente, da prepotência, de as pessoas se acharem superiores aos demais e entenderem que são os donos da verdade e que somos donos da cidade. Então, eu sempre fui contra essa questão de candidatura única. Mesmo nós tendo uma candidatura única, que ninguém se colocou, nós fazemos parte desse grupo, mas isso me incomoda. Eu acho que para a democracia, para que nós possamos ter o direito de discutirmos, e eu sempre, na minha história política, podem acompanhar. E também de dar opção ao exatamente, eleitor. para que as pessoas possam optar. Eu gostaria que nós tivéssemos 5 candidatos a prefeito em Assis Chateaubriand, não 2. Né? Por quê? Nós daríamos oportunidade a outras lideranças que possam surgir. Porque como é que surge uma liderança se não há oportunidade? Né? Então, nós precisamos fazer surgir, precisamos dividir essas lideranças. Então, o nosso objetivo era discutirmos com toda a sociedade a sucessão municipal de Assis Chateaubriand num momento da história tão importante para o nosso município. Nós estamos aí diante, né, de uma firmeza, nós estamos diante de outros investimentos grandes no município que vai fazer com que o nosso município precise, né, nesses próximos anos, se organizar para poder receber esses benefícios, mas nós precisamos estar prontos. Eu tive a oportunidade de, numa ocasião, na SIAC, dizer isso aos nossos empresários, ao povo de Assis Chateaubriand. Vamos nos preparar para que nós possamos aproveitar o desenvolvimento de Assis Chateaubriand, não deixarmos para que os outros venham de fora buscar esse espaço que nós estamos deixando a escapar entre os nossos dedos. Então, e já está começando a acontecer. Com certeza, está acontecendo, mas felizmente nós temos muitos empresários de Assis Chateaubriand que estão observando esse momento e estão se mobilizando. Mas nós queríamos apenas isso, Ademir, discutir com a sociedade organizada, discutirmos com todos. E quando isso foi nos tirado, esse direito, de uma forma que todos ouviram o áudio, todos ouviram os outros que apareceram, né? Então, nós nos revoltamos com isso e nós fomos para a Câmara em nome do grupo de vereadores que também se sentiam, né, dessa forma, ameaçados e acuados, porque havia tido algumas reuniões lá atrás e determinado um prazo. Olha, vocês vereadores, são 12 vereadores da base, vocês vão ter que vir aqui, o partido é esse e o partido é esse. Eu vou pôr meia dúzia aqui e meia dúzia aqui. Aí os vereadores diziam, mas vem cá, e a minha história do meu partido? Eu não quero sair do meu partido, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para cá. E foi determinado um prazo. Esse prazo não foi cumprido pelos vereadores. Nenhum chegou lá e disse, olha, estou aqui pronto para ser colocado aonde você quiser. E aí gerou aquele áudio, né? Porque ninguém foi no prazo marcado. Essas histórias nós contamos porque elas aconteceram e nós vivemos essas histórias, né? E aí, essa história é importante falar, porque hoje a guerra nos bastidores, nas redes sociais, o assunto é esse, né? Isso. Mas vem cá, não, mas não foi o
o Marcel que abandonou eles, foi quando o Marcel escolheu, eles que saíram fora do grupo, outros não, nós saímos porque nós fomos enxotados, nós fomos desprezados. Então é importante explicar isso aí para o leitor, né? Pois é, com aquele áudio ficou claro que nossa opinião não tinha valor nenhum. Nós éramos apenas massa de manobra para sermos colocados aqui e ali, para que uma decisão já estava tomada, o candidato já estava escolhido, né? E foi colocado dessa forma, né, nos áudios. O candidato já está escolhido, acabou, não tem mais para ninguém. Aí os vereadores me procuraram naquela segunda-feira, nós conversamos, mas eu não tinha nenhuma pretensão naquela minha fala de romper com nada e com ninguém. Nós tínhamos apenas o objetivo de demonstrarmos em nome dos colegas vereadores que me escolheram como seu representante quando me elegeram presidente. Eu tinha a obrigação de fazer isso. Então, eu disse, eu vou pagar o preço. Aliás, disse para o meu filho quando sair de casa, hoje eu tenho que fazer alguma coisa que, quem sabe, é o encerramento da minha carreira política, mas eu preciso fazer. Fui para a tribuna e fiz um lamento. Quem ouviu pode dizer, não há uma fala raivosa, é uma fala firme, como eu sempre faço quando eu me posiciono sobre algum assunto, principalmente sobre política, né? É uma fala firme. Você falou o que o coração sentiu. Exatamente. E aquilo, mas não tinha objetivo nem de trazer o que trouxe. É claro que a repercussão disso, ela foi muito forte. Eu não tinha imaginação nenhuma. Eu dizia, olha, eu vou fazer isso daqui a pouco, um vereador, quem sabe ter comigo, vou estar sozinho daqui 3 dias, mas os vereadores que me pediam um posicionamento, ficaram todos ao meu lado. E estamos juntos hoje em 9 vereadores, com mais o 10º, que é o Dirceu, que estava sempre marginalizado, mas que agregou a esse grupo, e nós ficamos juntos, estamos juntos até hoje, estamos indo para a eleição. E aí, claro, fomos resgatar a possibilidade, junto com esse grupo e alguns empresários, da vinda do Pegoraro como pré-candidato, que tinha sido lhe tirado esse direito. E na minha fala, naquele dia, ela coloca a nossa indignação com a forma até cruel, desumana, que tiraram o Pegoraro da possibilidade de disputar uma reeleição, o que era um compromisso firmado desde lá de trás. Então, nós ficamos realmente muito chateados com aquela situação, com o que estava acontecendo, com o Pegoraro, que sempre foi nosso parceiro, sempre foi nosso companheiro de toda a luta, de toda a jornada, né? E a história diz isso, que nós sempre estivemos lado a lado nessa luta, e aí nós víamos feito uma questão assim tão difícil em cima do Pegoraro, aproveitando um momento de fragilidade lá no final do ano passado, quando ele já tinha o problema da coluna, que levou a essa cirurgia, que hoje ele está, graças a Deus, né, tão bem assim, mas lá tinha esse problema já. Então, fragilizado, ele foi humilhado, fez com que ele deixasse de ser candidato, tirasse a sua pré-candidatura, porque ele disse, olha, eu estou sozinho. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha um grupo de vereadores que sentia por ele a dor, né, a dor que ele estava sentindo naquele momento de ser abandonado, de ser cruelmente tirado de uma possibilidade de uma pré-candidatura. Então, isso tudo foi fazendo com que nós tivéssemos isso, e o nosso coração precisava desse desabafo. Fizemos aquele desabafo. Ele criou a repercussão que deu, não era o que nós imaginávamos, nem queríamos, nós queríamos apenas ter a oportunidade de discutirmos com a sociedade a sucessão de Assis Chateaubriand. Na verdade, foi uma consequência. Né? Uma consequência daquilo que já vinha acontecendo, que a gente ouvia na reunião, olha, se alguém, nós ouvimos muitas vezes, Ademir, e eu dizia isso, estava me engasgando aqui na garganta. Se alguém levantar a cabeça, eu piso no pescoço e passo por cima. Eu disse, eu nunca ouvi isso e fiquei quieto. Fiquei 1, 2, 3, até que quando não deu mais. Né? Porque ouvi isso em todas as reuniões. E isso dito para companheiros. Você não fala isso para os seus amigos. Né? Que se alguém levantar a cabeça, eu piso no pescoço e passo por cima, porque eu sou um trator. Agora, eu dizia, não dá. Nós precisamos uma hora reagir. E foi o momento da reação. Deu no que deu. Estamos hoje nessa disputa, né? Eu acho que isso não traz nenhuma consequência, aliás, não era esse o objetivo, né? Porque as eleições municipais,
elas terminam no dia 15. Dia 16, o governador do estado vai chamar o prefeito eleito e vai dizer, olha, filho, seja esse ou seja aquele, estamos juntos. O governo do estado está com as portas abertas. A história diz isso, Ademir. Nós estamos nesse mundo há quantos anos? Nós estamos nesse mundo acompanhando política, você mais tempo do que eu participando, mas nós estamos nesse mundo e sempre foi assim. Governador vai negociar ou vai apoiar prefeito eleito. Então essa história de dizer, olha, que se fulano ganhar, governador não apoia. Se fulano não ganhar, governador não apoia. Se fulano não ganhar, deputado não apoia. Deputado recebeu votos há 2 anos atrás, para 4 anos. Então o nosso deputado aqui do município, ele recebeu votos para trabalhar 4 anos para Assis Chateaubriand. Não foi para escolher prefeito. Foi para representar Assis Chateaubriand por 4 anos na Assembleia Legislativa, foi para a Secretaria, nunca questionei isso, acho que é um direito ser convidado para secretário, é uma evolução, é um respeito, é um crescimento, claro que nos deixou órfãos aqui na região, né, porque assume o deputado de Cascavel, mas é um direito que lhe é conferido, né? Eu não vou questionar isso. Agora, o trabalho como deputado para os próximos 2 anos nós vamos cobrar, seja esse ou seja aquele. E esse trabalho precisa aparecer, porque nesses 2 anos ele ainda não chegou. Tá, até aproveitando o gancho seu aí, é interessante que fique bem claro que não tem essa história de se ganhar fulano, o deputado não vai ajudar, o governador não vai ajudar, porque é o que você falou, tanto os deputados estadual e federal e governador, eles vão precisar dos prefeitos eleitos para a reeleição deles daqui 2 anos lá na frente. Isso, a história começa daqui 2 anos, começa depois das eleições. E o deputado que não apresentar serviço, como é que ele vai pedir voto? Né? E o governador vai precisar, isso é a história diz isso, essa história de que não vai ter governador, é história para boi dormir. Né? Quer dizer, aproveitando a gancha, você recorda que, como eu recordo também, que acho que foram pouquíssimas vezes que um governador saiu lá de Curitiba, veio subir num palanque de um candidato aqui em Assis Chateaubriand para prefeito, e conseguiu ganhar a eleição. A maioria que veio aqui pedir voto para seu candidato perdeu. É verdade. A história diz isso. Nós vimos isso ainda há pouco tempo atrás. Né? Quando o Pessutti esteve aqui, anunciou em nome do Requião, e o Requião esteve aqui apoiando, quer dizer, perdeu. Então isso... Rómulo Dias não conseguiu. Isso, não tem... Lera não conseguiu. Exatamente, Requião não conseguiu. Requião não conseguiu. Isso, são tantas as histórias, porque na verdade a eleição municipal ela tem toda a sua peculiaridade, tem todos os seus fatores locais, e é isso que nós precisamos discutir. E é isso que nós dizíamos ao nosso deputado. Deputado, porque nós o fizemos deputado juntamente com o povo de Assis Chateaubriand, para que ele entendesse essa condição e deixasse com que as lideranças políticas locais pudessem ter oportunidade de discutirem a sucessão daqui. E depois ele apoiaria esse ou aquele, teria o grupo inteiro, e daqui 2 anos nós estaríamos tentando a sua reeleição, ou para deputado estadual, ou para federal, porque nós entendemos a importância do deputado para o nosso município, mesmo não sendo fundamental naquilo que se coloca, né? Mas o que é importante nós entendemos essa importância. Eu acho, Dilo, que independente do resultado da eleição, para prefeito em Assis Chateaubriand, nós não podemos perder o Marcelo. O Marcelo precisa continuar deputado ou secretário, ele precisa continuar com força política, para que Assis Chateaubriand vai passar a viver agora momentos que vai precisar de representatividade política. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser dono da cidade, ele vai ser um representante como qualquer outro. Né? Então, outra coisa também que eu estou vendo agora, ontem entrevistei o João Brunelli, né? Mais conhecido como João Rola, lá de Tupanci. Quando eu perguntei para ele como é que ele estava com o governador, ele falou, Demir, candidato a prefeito não tem que esquentar a cabeça com o governador. Falou, nós estamos lá numa coligação de vários partidos, aí nós pegamos todos esses partidos, nós vamos ver que todos esses partidos são da base do governo. Pois nós temos aqui um monte de partidos aqui, tudo, um para um lado, outro para o outro, mas a maioria desses partidos é tudo da base do Ratinho.
Então não vai ter retaliação nunca. Nunca vai ter. Nós temos em Assis Chateaubriand um exemplo. O PSC, que é o partido dos candidatos Pegoraro e Vitor, tem o líder do governo na Assembleia. Né? Quer dizer, o governador esteve nesse partido até pouco tempo, mudou por uma circunstância próxima às eleições. Quer dizer, então essa história... Ele mudou, mas deixou muitos amigos lá. Exatamente, os seus amigos, os seus companheiros estão lá e são companheiros que estão no governo com ele. Quer dizer, então não vai ter nenhuma dificuldade. Aliás, o primeiro prefeito já em exercício, quando da eleição do Ratinho, que declaradamente anunciou seu apoio ao governador Ratinho, foi o Pegoraro. Quer dizer, então, essas coisas na história. E lembrarmos de que prefeitos vão estar eleitos e governadores, aquilo que já repetimos aqui, governadores e deputados vão precisar compor com os prefeitos eleitos e pronto. E as coisas se resumem a isso. Então, tudo que nós discutimos aqui em relação a isso, que se tiver esse prefeito não vai ter apoio, ou se aquele vai ter apoio, esse não vai ter, isso é tudo balela. Bom, vamos tentar, Odilo, passar uma... Bom, ficou a outra pergunta que era... Vamos passar uma borracha nessa parte aí, isso, do porquê que o grupão separou, já está mais do que explicado, né? Explicado, com certeza. Já aconteceu, já tem 2 grupos políticos isso. aí, está aí aparentemente uma eleição bastante equilibrada, né? Porque são todas pessoas de bem. São todas pessoas que até ontem estavam num grupo só, e são todas pessoas que querem lutar por Assis, querem fazer a sua parte, querem construir a sua história, entendeu? Então, vamos passar uma borracha nisso aí, e só um adendo, assim, que gostaria da sua opinião, que eu me lembro que no dia da convenção, foi comentado lá na convenção do Valtinho e do Clóvis, né? O deputado, ele lamentou que o grupo do outro lado está querendo desconstruir a história dele e do pai dele. Mas eu não vejo assim, eu vejo que existe um grupo que também quer construir a sua história, né? É verdade, esse grupo quer fazer a sua história, mas essa história ela não passa pela história dele, é para não tirar. Por quê? Porque a história do pai dele, nós fizemos com o pai dele essa história, nós participamos dessa história, tanta gente que está aqui, e o fato de estarmos divididos em palanques diferentes nessa eleição, somos adversários, não podemos ser inimigos, porque as pessoas dizem, quem sabe amanhã, quem sabe... Não, amanhã, e política é muito dinâmica por isso, né? Quer dizer, então nós não somos e não podemos nos tornar inimigos. Agora, é claro, isso tudo vai depender do respeito que seja tratado principalmente por aquele que é a nossa maior liderança local e regional, que é o deputado Marcel, e nós entendemos isso porque nós fazemos parte dessa história e nós não gostaríamos que essa história realmente parasse por aqui. Agora, há necessidade de que se tenha respeito para com os companheiros, porque a liderança é uma conquista, agora a sua manutenção é uma arte e essa arte está faltando. Está faltando. Bom, é interessante isso que você falou aí, o respeito, né? Somos adversários políticos, mas não inimigos. Até porque hoje, esses 2 grupos que estão separados aí, daqui a 2 anos pode ter muita gente no mesmo palanque de novo. Se nós estávamos juntos até 6 meses atrás, né, não significa que agora nós vamos ter que ser inimigos mortais. Não, nós somos adversários. Por quê? Porque pensamos de uma forma diferente para esse momento da história do nosso município. Tá, e agora vamos para a segunda parte da pergunta. É um momento ímpar, né? Você fazer isso. Abrir mão da sua candidatura, né? Assumir o município por poucos dias. E é uma doação, né? Na verdade, Ademir, quando eu assumi a presidência, e que automaticamente, dentro da legalidade, eu seria o primeiro na ordem de sucessão ao prefeito Pegoraro, né, eu sabia dessa condição, eu tinha plena convicção de que se isso fosse necessário, eu estaria inelegível para uma disputa para uma cadeira. E eu sempre disse isso, Ademir, nós, depois dessa divisão, nós tínhamos um grupo, nós tínhamos parceiros, aí até foi feita uma conversa, né, naquele momento, Dilo, você vai assumir, não pode mais ser candidato a vereador, coloque seu nome, né, para o grupo que está
de candidatos, de pré-candidatos a vice. Nós já tínhamos uma decisão. O pré-candidato a prefeito era o Pegoraro. Nós tínhamos 8 lideranças importantes de Assis Chateaubriand, se colocaram à disposição, colocaram os seus nomes. Isso é inédito na nossa história. Colocaram os seus nomes para fazer com que eles pudessem ser escolhidos, um deles pudesse ser escolhido como vice, né? Esse grupo já estava montado. Eu disse, não, eu não entro nessa disputa porque nós temos um acordo, um compromisso. Desse grupo de 8 sairá o nosso pré-candidato a vice-prefeito. E aí, nesse grupo, nós tínhamos um cidadão que foi por 2 mandatos prefeito em Assis Chateaubriand. E humildemente coloca o seu nome à disposição para uma candidatura a vice. Quer dizer, isso é também um ato de grandeza do Vitor, que se colocou nessa condição. E os demais companheiros, num ato de grandeza, da mesma maneira, retiraram um a um o seu nome e colocaram, olha, nós, por unanimidade, entre os 8, decidimos indicar o Vitor como pré-candidato. Ademir, isso também é inédito na história. Então, em relação a mim, eu disse, não estou fazendo nenhum sacrifício. Como eu já disse no início dessa nossa conversa, eu não pautei a minha vida na política como uma carreira. Eu fiz política como profissão, eu fiz política com amor, eu faço política porque eu gosto muito de política. Eu vou fazer política até o dia que me levarem passando por aqui, quem sabe, num caixão, para o Jardim da Paz. Eu só vou deixar de fazer política. Mas concorrer, de repente, eu vou me afastar. Dá oportunidade, porque a Câmara de Vereadores, essa alternância na Câmara, ela é muito importante, ela é salutar para o processo, ela é necessária, né? Então, hoje nós temos 4 colegas comigo que não concorrem à reeleição. Nós vamos ter 4 novos vereadores, ou até mais. Quer dizer, isso é importante também para a história. E eu sempre digo para as pessoas, não fiz e não estou fazendo sacrifício absolutamente nenhum. A política, com 3 mandatos de vereador, eu consegui, Ademir, cumprir ou realizar o meu sonho. Que o meu sonho era ser presidente da Câmara. Eu nunca deixei de falar isso. Aliás, muitos anos eu venho falando isso. Eu não gostaria de ter deixado a vida pública sem ter sido presidente. Porque aonde eu passei na minha história como profissional, eu sempre busquei o pico. Eu sempre busquei o auge, mas nunca precisei pisar em cima de ninguém, nunca pisei e sempre disse, se eu tiver que pisar para subir um degrau, em alguém para subir um degrau, eu prefiro descer 10. Então, a minha impossibilidade de concorrer a uma cadeira, porque eu só ia concorrer, eu seria mais um entre os 100, com as mesmas condições dos outros 99. Quer dizer, eu não tenho cadeira na Câmara Municipal, eu tenho, é 31 de dezembro agora, porque fui eleita 4 anos atrás. Mas para a próxima legislatura, eu não tenho vaga cativa. Quem diria, ou quem vai me garantir que eu ia ser eleito? Quer dizer, então, eu sempre digo, eu fiz pelos companheiros, fiz por mim e pelos companheiros, pela minha responsabilidade, que no dia que os companheiros me escolheram para presidente, eu assumi. Então, eu jamais poderia me furtar de assumir essa situação, nessa necessidade do Pegoraro, para que ele pudesse, Ademir, com tranquilidade, ir para a sua cirurgia, para a sua recuperação e para voltar a assumir que ele vai fazer na segunda-feira, totalmente restabelecido. Quer dizer, isso para mim não tem preço, vale muito mais do que um mandato de vereador. Odilo, bom, quando chega na época da eleição, é histórico todo mundo que é o apoio do prefeito. É normal todo mundo que é apoio do prefeito. E hoje você é o prefeito. E você já declarou apoio para o Pegoraro e também apoio para o Vitor Pestana. Tirando que você é amigo deles de jornada, né, o que você viu mais neles para você declarar o seu apoio como prefeito para o Pegoraro e para o Vitor? Olha, o Pegoraro, porque eu acho que é o melhor, nesse momento, é a melhor opção. Até os adversários concordam que o município não pode mudar de direção. Se eles concordam que não pode mudar de direção, que nós não podemos deixar de seguir esse momento de crescimento,
como é que vai se explicar não ser o Pegoraro o próximo prefeito? Quer dizer, então até os nossos adversários hoje, né, concordam que o município vem sendo muito bem administrado. Aliás, o que muitas vezes dói é que o Pegoraro tem sido melhor do que o que ficou para trás. Quer dizer, isso eu sempre coloco. Então, a minha decisão e a minha convicção disso é de que para esse momento da história de Assis Chateaubriand, o Pegoraro continuar com o Vitor e sua experiência ao lado dele, nesses próximos 4 anos, para essa revolução que nós vamos ter em Assis Chateaubriand, é, sem dúvida nenhuma, a melhor opção, a melhor condição, aliás, a única. Eu vejo como única condição para nós conseguirmos continuar. Aí é só nós termos o respaldo daqueles que dizem que gostam de Assis Chateaubriand e que venham nos ajudar para que Assis Chateaubriand continue, como eles mesmos dizem, o desenvolvimento que está aí, é visto a olhos nus. Você anda nos 4 cantos do município, o que o Pegoraro conseguiu fazer nesses 2 anos e 6 meses de governo é admirável. Então é por isso que eu, de fato, acho e tenho absoluta convicção de que a melhor opção hoje, a única opção para que Assis Chateaubriand não sofra um revés é eleger João Aparecido Pegoraro e Vitor Pestana para os próximos 4 anos de prefeito em Assis Chateaubriand. Muito bem, está explicado aí o porquê do apoio do prefeito Odilo para os candidatos Pegoraro e Vitor Pestana. Bom, Odilo, você foi vereador 3 vezes, você acompanhou, foi candidato a vice, você conhece bem a história desse Chateaubriand, você já teve em vários mandatos lá por dentro da prefeitura, por dentro daquelas salas, né? Acompanhou, e agora, como prefeito 3 vezes interinamente, o que você acha que é prioridade para os próximos 4 anos para esse Chateaubriand? Olha, a prioridade é não deixar cair o nível. Não pode. Para isso nós precisamos eleger o Pegoraro. Porque a Assis Chateaubriand está bem encaminhada. As coisas estão andando, as coisas estão funcionando, né? E com um prefeito experiente, que sabe o que tem que fazer, que vai chegar no dia 1º de janeiro e vai sentar naquela cadeira, que não é fácil, Ademir. Não é fácil. A experiência está demonstrando isso. Tem muita dificuldade. Mas as coisas estão caminhando muito bem. Então, sofrer um ato de sequência é tirar o Pegoraro daquela cadeira. Então, porque tudo o que nós precisamos fazer nos próximos 4 anos, nós discutimos recentemente no plano diretor. O plano de governo de cada um dos candidatos tem que estar em acordo com o plano diretor que nós acabamos de assinar essa semana e publicar. Esse plano diretor tem validade por 10 anos. Tudo aquilo nós discutimos isso amplamente com a sociedade, em oficinas, em audiências públicas. Foram mais de 2 anos de discussão com a sociedade organizada de Assis Chateaubriand, fazendo parte 40, 50 pessoas em todas as reuniões, e eu estive em todas elas. Eu coloquei todas as minhas opiniões, todas as minhas ansiedades, os meus anseios e aqui as minhas esperanças no plano diretor. É só buscar o plano diretor, para que nós possamos ver o plano viário, o plano de desenvolvimento, tudo aquilo que traz nas 7 leis que compõem o plano diretor. Estão no plano diretor as diretrizes para os próximos 4 anos. E um bom prefeito no primeiro ano de mandato, quando ele tem que apresentar, mandar para a Câmara o PPA, né, que é o plano plurianual, que vai decidir os próximos 4 anos de gestão, ele tem que estar em consonância com o plano diretor e ele está dentro do seu plano de governo, que também tem que fazer isso. Então, eu tenho certeza absoluta que os próximos 4 anos do que vai ser feito em Assis Chateaubriand está totalmente delineado. Basta apenas um bom gestor para colocar isso em prática. E nós temos um bom gestor. É só darmos a ele o mandato que ele precisa para esses próximos 4 anos, porque ele já provou isso. Outra coisa, Dilo, você que está acompanhando agora, está assinando, está com a caneta na mão lá, e foi publicado essa semana mesmo o plano diretor, né? E você sabe que, historicamente, quando vai entrar um prefeito novo, aquela questão de transição, e aí demora-se um bom tempo para montar a equipe, para testar a equipe, ver se não vai, se deu certo, se não deu certo. Quer dizer, a Assis Chateaubriand, na sua visão, ela está redondinha,
contas pagas, contas aprovadas, fornecedor em dia, folha de pagamento em dia. Financeiramente, o município está sólido. Absolutamente sólido, absolutamente com todas as contas em dia, com dinheiro em caixa para as obras que estão iniciadas, com o que precisa fazer. O município está redondinho, apesar da crise, Ademir. Caiu a arrecadação, é claro que o governo federal deu um aporte que vem ajudando, apesar da pandemia, que está levando recursos enormes para poder estarmos fazendo frente a isso. As contas do município estão perfeitamente em dia. E eu tenho certeza absoluta que assim vai prosseguir nesses próximos 3 meses. Hoje estão absolutamente em dia, com dinheiro em caixa, com tudo certinho para dar sequência. Não tem nenhuma preocupação, eu entendo, o prefeito nos próximos 3 meses. Não vai ser nenhuma transição, absolutamente nada. E é preciso fazer um ressalvo aqui, quando você disse de equipe. Quando o Pegorário teve a liberdade para escolher a sua equipe, é o que ela está demonstrando. Olha, Assis Chateaubriand, olha a nossa cidade, como ela está linda, como ela está bonita, como ela está bem cuidada, as nossas estradas, porque quando o Pegorário teve a liberdade de escolher os seus próprios secretários, o que aconteceu? A cidade subiu. Por quê? Porque colocou gente competente, porque escolheu bem, porque tem pessoas qualificadas em todos os setores, e isso é primordial para uma boa administração. Pode ter certeza de que as finanças do município de Assis Chateaubriand estão em ordem. Tranquilo. Eu diria uma outra coisa também, nós já comentamos aqui sobre esse tema, mas foi assim meio por cima, é que o pessoal comenta, né? Não, a cidade precisa ter um deputado, precisa ter representante. Tá, a gente lutou tantos anos para isso, conseguimos, né? O último que nós tivemos foi Edilson Alencar, lá em 1900, na década de 70, né? Edilson Alencar Barbosa. Ele foi uma vez eleito, outra vez ficou suplente, depois assumiu, da terceira vez ele assumiu a segunda presidência do Estado, né? Então, o Chateaubriand já teve também lá nos corredores da Assembleia. Sim. Né? Mas eu me lembro, marcou bastante para mim, Diego, os 8 anos do Vitor Pestana, em que só tinha o deputado Miqueleto que trazia recurso. O Vitor não podia buscar recurso com nenhum outro deputado federal, tem que ser só com o Marcelo Miqueleto. E eu me lembro que o Marcelo Miqueleto trazia as emendas para o teatro, para o centro de eventos e para o lago. E essas emendas precisavam de 20% da contrapartida do município. Eu me lembro que o Vitor teve dificuldade até de construir uma ciclovia, porque os recursos dele, os recursos livres dele, acabou indo nessas 3 obras que não terminaram e nem vai terminar tão rápido, não. E não vai terminar tão rápido. Aí eu me lembro que quando entrou a Dalila, o cara fez 100 votos aqui, ela levantou lá os dados no TRE e foi buscar recursos. Teve um monte de deputado que mandou emenda para Assis Chateaubriand. Agora, você que esteve lá como prefeito, qual é a diferença de você estar lá recebendo emenda só de um deputado porque é bairrista, porque é nosso, ou você recebendo emenda de mais deputados? Olha, Ademir, a representatividade local, ela é importante, ela tem a sua importância simbólica, né? Agora, em relação a recursos, é dessa forma que tem que acontecer, porque o deputado Miqueleto recebia 10, 12 mil votos aqui, 6, 7, 8, 10 mil votos para deputado federal, saíam para fora. Então, não buscar recursos, ficar refém do Miqueleto naquela ocasião para o Vitor foi ruim. E as contrapartidas era lei naquela época, 20%. E isso era desastroso, porque o município recebia uma verba do governo federal, né, de uma emenda de um deputado, tinha que colocar 20%, e sem contar que o município de Assis aumentou muito a sua arrecadação em virtude do formato da Cevale em relação aos aviários, que devolvem o valor agregado do ICM para o município de Assis Chateaubriand. Então, a arrecadação do município, ela cresceu. Mas naquela época a dificuldade era enorme. E as emendas que vinham, por que vinha emenda para o lago? Por que vinha emenda para
o centro de eventos? Por que vinha emendas para o teatro? Nós podemos fazer um paralelo disso nesse momento. Nós estamos em reforma de 2 praças em Assis Chateaubriand. Terminamos a Paris e estamos ainda na dos Pioneiros, que não terminou. Emenda do deputado Sérgio Souza, por quê? Porque alguns ministérios, eles têm mais recursos e poucos projetos. Ministério do Turismo. As praças construídas com esses recursos vieram do Ministério do Turismo. Ministérios que têm mais recursos, onde o Parque de Exposições, o Lago, são enquadrados nesses ministérios com mais recursos. E naquela época, claro, o deputado trazia os grandes recursos desses ministérios que tinham mais dinheiro, mas isso trazia também uma dificuldade para o gestor na época, porque isso mudou depois, porque hoje as contrapartidas ou são 1%, ou 0%, ou nada, né? Quer dizer, 2%, 3% no máximo. Isso ajuda demais um prefeito para gerir. Então, naquela época, realmente havia. Agora, eu acho que todos os deputados estaduais e federais que levarem votos de Assis Chateaubriand precisam trazer o seu retorno. Porque é importante a representatividade de um só, mas nós não podemos ficar reféns disso. Porque se nós analisarmos esse contexto, o deputado Marcel foi bom prefeito em Assis Chateaubriand. Não tem como não considerar isso. Nos seus 5 anos de governo, ele foi bom prefeito para Assis Chateaubriand. Todos dizem isso, não é verdade? Quem era o deputado de Assis Chateaubriand nesse período? Tinha. Eram vários, né? Eram vários. Era Traiano, era Rossoni, era Schiavinato, era Sérgio Souza e outros tantos. Eram muitos deputados investindo em Assis, pensando no retorno. Isso. A partir do momento que o Marcel teve que escolher um, aí já secou a teta. Há uma dificuldade, inclusive há uma dificuldade para isso, né? Os votos aqui todos têm dono, quer dizer, os outros não querem trazer recursos por conta disso, né? Mas nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos que todos os deputados que possam trazer as suas emendas, né? Nós recebemos recentemente na prefeitura R$400 mil de emendas de R$100 mil. De Enio Verri, Schiavinato, Gleice Hoffmann e Paulo Martins. Mandaram dinheiro para nós. R$100 mil. São fundamentais e importantes para o município. Quer dizer, isso veio agora. Por quê? Por que eles mandaram? Porque aqui em Assis tem uma base militante. O PT que sempre faz historicamente... Levar os seus votos. Isso. Em retribuição àquilo que tiveram como votos, porque o deputado que leva 100 votos, 200 votos daqui, é a mesma coisa, o deputado daqui vai ter que buscar voto fora, ele busca 100 votos em um lugar, 100 no outro, vai ter que também lá levar suas emendas. Então, nós estamos aqui em Assis Chateaubriand com um déficit muito grande, né, nesses 2 anos, da contrapartida que o deputado Marcel tem que trazer para o município. Até agora, os seus investimentos foram pouquíssimos, porque falar que recursos conseguidos por empréstimos, financiamento, o município tendo capacidade de investimento, ele vai conseguir financiamentos, porque quem avaliza o financiamento para o município é o seu povo, é a sua arrecadação, a capacidade de endividamento. Se eu tenho crédito, eu vou conseguir um financiamento. Se eu não tenho crédito, não tenho lastro para pagar, ninguém vai me mandar dinheiro não, pode ter quem quiser de representante. Aproveitar esse gancho aí, Odilo, tentar se deixar pratos limpos aí. Porque a expectativa, quando nós elegemos o nosso deputado, é, agora vai vir dinheiro de monte, agora vai vir muito dinheiro. Tá. E eu não sei, eu confesso a você que eu não sei. Veio bastante dinheiro do Marcel como deputado, não assim de empréstimo, mas de dinheiro a fundo perdido? Não, absolutamente nada. Não, são 2 anos. Nada ou poucos? Muito pouco. Uns dinheirinhos para comprar uma ambulância e um carro, 300 e poucos mil reais, e para mais ou menos por aí. Quando se esperava milhões. Para fundo perdido, nesses quase 2 anos, só veio isso? Praticamente nada. É só mostrar onde é que estão os recursos, né? Então essa história também, né, precisa ser bem contada e precisa retribuir os votos que Assis Chateaubriand deu a cada um.
Retribuir com o trabalho. Porque dizer que eu avalizei, eu consegui empréstimo no BNDES, eu consegui... Se o município não tiver capacidade de endividamento, pode ser quem for. Agora, recurso a fundo perdido, né, como vieram no final do mandato lá, vindo por Traiano, Rossoni, esses mandaram recursos valiosos a fundo perdido. As grandes obras que nós estamos fazendo em Assis Chateaubriand, ou são feitas com recursos próprios da arrecadação do município, dos impostos que paga o cidadão, da economia que faz a administração, que gerencia bem os recursos, ou são feitos com recursos emprestados, que é a obra do Araçá, a obra do Paraná, que é a obra de outras tantas que estão acontecendo, e as obras que estão assinadas, que vai ser em Bragantina, no Azauri, no Encantado e no Panorama, no Jussara Panorama, tudo empréstimos. Empréstimos, se eu tiver crédito, eu vou ter. Vai ter, né? É. É importante, né, essas explicações, porque existe assim, aquele pensamento, né, que vem bastante dinheiro e tal, né? Mas, então, pelo que você está falando aí, vem pouco ou quase nada, isso a fundo perdido, né? Isso. Agora, de financiamento, até que veio esse financiamento, ele tem um ônus, né? Que eu acho que, por exemplo, os primeiros 6 meses de 2021, por exemplo, não vai dar para fazer muito financiamento mais, porque... Exato, a capacidade ela foi praticamente totalmente agora comprometida com esses que vai se fazer. Mas o município de Assis Chateaubriand é pujante, o município é rico, se as coisas andarem no próximo ano, rapidamente o município consegue. Por que consegue, Ademir? Porque nós temos aí obras sendo construídas, que foram construídas, né, no município, umas a fundo perdido, porque não tem mais aquela história, a fundo perdido não se cobra. Não, tem que cobrar de todos têm que pagar as suas contribuições de melhoria. Não tem mais aquela história, veio dinheiro a fundo perdido, em tal lugar nós vamos fazer asfalto de graça, em tal lugar nós vamos cobrar porque lá é empréstimo. Não, é tudo igual, o tratamento é único, é igual. Todos vão ter que pagar a sua contribuição. Se não cobrar, renúncia de receita, renúncia de receita. Pode ser punido. Isso, então nós temos, veja bem, nós temos o PAC, do Jardim Progresso, são 11 quilômetros de asfalto, que é lá do tempo da Dalila, né? O maior investimento individual, foram mais de 7 milhões de recursos que tinham prazo de carência para serem pagos, né? E que está sendo pago, mas quanto vai pagando aqui, vai abrindo a capacidade de endividamento, como outros que vão abrindo, vão melhorando, e a capacidade de endividamento do município, ela se recupera com rapidez. Pode olhar aí os nossos resultados que nós estamos fazendo a obra do Araçá com esses empréstimos, e já foi possível, né, com essa capacidade de endividamento renovada, fazer os empréstimos para fazer esses outros asfaltos nos distritos e no Jussara Panorama. Quer dizer, então o município tem, sem dúvida nenhuma, um potencial enorme de arrecadação, são 120 milhões o orçamento para o ano que vem. Esse município é realmente pujante, é forte, graças ao quê? Ao seu desenvolvimento, ao seu povo, que paga os seus impostos, e o seu ICMS, que é devolvido com rapidez, né, através dos nossos aviários, através de tudo que vem fazendo. Então, o município recupera rapidamente sua capacidade de endividamento. Muito bem, Odila. A nossa entrevista é gostosa. Se a gente fosse falar que nós ficaríamos aí falando a noite toda, aí, sabe? Porque tem bastante assuntos, né? Mas nós temos que ter respeito com os nossos seguidores aí, né? Não podemos abusar da bondade dos nossos seguidores, né? Isso. E da minha parte, está tudo legal, beleza? Eu acho que as perguntas que precisavam ser feitas, a gente fez, né? Mas de repente ficou alguma coisa que eu deixei, né, fora. Então eu vou te dar agora a palavra para você fazer as suas considerações finais, e você pode acrescentar aí aquilo que você achar interessante, que ficou fora. Fica à vontade. Não, Ademir, eu acho que o que nós tínhamos para falar, nós conversamos tudo, é claro que demonstrar em Assis Chateaubriand que nesse período que eu fiquei à frente da prefeitura, nós fizemos tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para dar legalidade, algumas coisas, é claro, porque é difícil, você senta hoje sem saber o que aconteceu ontem, né, e sabe que amanhã você vai sair, depois de amanhã volta o titular, né, e tem que dar sequência, né? Então nós tentamos fazer isso tudo e, claro, mostrar para a população que nós temos obras nos 4 cantos do município, as obras não pararam, as obras, né, da Rua Rolândia está indo, do Paraná está sendo concluída, Eu até pediria a você, Odila, eu pedi ao nosso produtor aqui, o Guilherme, se tiver aquelas fotos aí das obras aí, vai mostrando enquanto o Odila fala aí das ruas que ele está fazendo, que está trabalhando aí, né? Fique à vontade, Odila. Pois é. Aí, ó, recap sendo feito na cidade, né?
a capa jogada, Jardim Araçá, o sonho daquela população, está aí, ó, meio fio sendo construído, daqui uns dias a pavimentação começa, vai ter asfalto lá, e com a capacidade de endividamento do município nós vamos continuar crescendo lá. Aqui a Rua Rolândia, quantos anos essa população sofre ainda, para não esquecer do asfalto, no início da obra, aquela chuva forte que deu no mês passado, quanto sofrimento daquela população, e hoje nós vemos já, né, as ruas já sendo imprimado aí, a base, né, já pronta, imprimada, né, essa aqui também, lá da Rua Cuiabá, né, para dar atendimento ao grande empreendimento da Cevale que está sendo feito ali. Essa rua está pronta, asfalto já está pronto, falta, claro, calçada e algumas bocas de lobo para serem feitas, mas que obra importante, um trecho especial. Liga a saída da Dom Pedro, vinda de Jesuítas, aqui ao Centro Cívico, uma ligação importante, né, que antigamente era fechada por conta do pátio, que ocupava aquela rua até com barracões lá dentro, né, e hoje asfaltada para dar acesso, né, a logística de estacionamento e de carga e descarga, né, da Cevale, um compromisso firmado com a Cevale lá atrás, né, concluído pelo prefeito Pegoraro. Quer dizer, essas obras e tantas outras, o Jardim Paraná, aqui está sendo concluído um asfalto que deu todo aquele problema e claro que cada vez que uma empresa que não tem capacidade para fazer, mas o município é refém do sistema, acaba contratando uma empresa com dificuldade, abandona a obra, depois tem que relicitar de novo, custou mais caro, mas está saindo. E estão chegando esses vindo do governo do estado, né? Aí talvez tenha sim a participação do deputado, 5 mil tubos para fazer o restante da galeria do Jardim Paraná. Está sendo descarregado lá nos arredores do posto ISA. Podem ir lá ver quantos tubos já são 5 mil tubos, né, que estão vindo do governo do estado, numa parceria para fazer aquela galeria lá. Quer dizer, tudo isso estará sendo feito a partir do ano que vem. E outras tantas obras que estão prontas para serem executadas, como as que eu já disse nos patrimônios Jussara e Panorama. O recap, o perfilamento, o Jardim Progresso foi praticamente todo perfilado, Avenida México, o centro da cidade, o centro cívico foi recapado, perfilamento de alguns lugares, o centro cívico recapado, porque o perfilamento é uma base um pouquinho mais fina, o recap um pouco mais grossa, quer dizer, quantas ruas, Cristo Rei, outros aqui, Jardim Europa, algumas ruas, quer dizer, quantas obras feitas com recursos próprios, Jussara e Panorama, mais de 1.200.000, Jardim Progresso, mais de 1.200.000 foram recapados de outros tantos, Bragantina, as pedras irregulares, todas cobertas, né, com recap nesse período agora, com recursos próprios do município. Quer dizer, quantas coisas feitas, quando se gerencia bem, quando se organiza o município, você consegue fazer as obras. É isso que o Pegoraro está fazendo. Isso às vezes incomoda. Muito bem. Eu só vou para fechar aqui, para não ficar no ar aí, e que possa ficar aí o ressentimento, em função da divisão do grupo, né, e tal. Foi uma coisa que aconteceu, já aconteceu, a vida continua, mas eu acredito que esse acontecimento não vai apagar uma história bonita do Odilo, do próprio Pegoraro, com a família Miqueleto, né? Desde o pai, eu me lembro que você era parceiro do Macir, enchia caminhão de gente para acompanhava as eleições dele, depois ajudou o filho na eleição para prefeito, na reeleição, para deputado. Vocês têm uma história bonita, sua e do Pegoraro com a família Miqueleto. Quer dizer, eu acho que não é essa divisão agora, pontualmente ou circunstancialmente, que vai embaçar uma história tão bonita como essa, né? Na verdade, Ademir, nossa história com o deputado Moacir começou lá atrás, nós o ajudamos muito, ele nos ajudou muito, nós temos que reconhecer, não é uma mão única, né? Sempre há os dois lados. Eu acho que esse é o que está faltando para o Marcel, entender que há dois lados, né? Ele me ajudou, eu realmente reconheço isso, mas eu já o ajudei em 3 campanhas e fui para a luta, fui para a briga, fui pedir voto e tenho certeza, e eu tenho realmente um carinho especial por ele. Eu sempre disse isso, não é porque esse desentendimento momentâneo, né, da nossa parte é um lamento, da nossa parte é apenas a tentativa de fazer com que ele entenda que
às vezes é preciso ouvir também os outros. Não significa que o Odilo tem razão, não significa que o Odilo está certo ou está sempre certo. Não, nós erramos. Agora, quando nós erramos, nós temos que ter humildade, né, de pedirmos desculpas e até perdão. Eu já fiz isso muitas vezes e não tenho vergonha de fazer, porque eu erro. Sou humano e erro. E nós temos certeza absoluta que o Marcel tem uma carreira brilhante, né, na política. Basta que possa entender e reconhecer que não se faz nada sozinho. E o dia que nós tentarmos dizer que eu faço tudo sozinho, já está tudo errado, porque nós somos realmente seres que precisamos nos relacionar. E é tão importante que tudo isso na vida é uma mão dupla, né? Então, cada um dá a sua contribuição e recebe de volta, nós o ajudamos, ele nos ajudou, e nós queremos continuar essa história para que nós possamos. Mas agora, é claro, precisa haver o respeito e precisa haver o entendimento de que as outras pessoas também precisam respirar. O oxigênio do mundo não é só meu. Muito bem. Eu tenho certeza que, assim que passar as eleições, né, alguns dias depois, a vida continua. A Chateaubriand está num momento histórico muito interessante, que vai precisar, mais do que nunca, da unidade. Vai precisar da conscientização das lideranças, trabalhar juntas, puxar a corda para o mesmo lado. Os empresários têm que ter consciência de que a cidade vai transformar, a cidade vai crescer. Se você não se cuidar, você vai ficar para trás. É gente de fora vindo investir em Assis Chateaubriand. Eu até fiquei contente que eu li esse livro, uma página do plano de governo do Pegoraro, eles mandaram aqui para o jornal, né? E fiquei contente com a questão da mobilidade urbana, né? Porque todo mundo fala aí de preparar a cidade para a firmeza, mas no sentido de creche, de escola, de posto de saúde, mas nós temos que preparar a cidade. Sim. É colocar semáforo, é colocar cartão, é regularizar carga e descarga, é colocar rua mão de única em vários lugares, é lutar por uma faculdade gratuita, pública, entendeu? É conscientizar as pessoas envolvidas no setor imobiliário de construir boas casas para alugar, porque senão aquela faixa de elite da firmeza não vai morar em Assis, vai acabar morando em Toledo. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo que o Pedro Gozias, que está construindo um hotel de 14 andares ali na entrada de Toledo, já com vistas à chegada da firmeza, o desenvolvimento do bioparque, né? Quer dizer, está aí uma ideia para empresários de Assis também, juntar 4, 5 aí, construir um bom hotel também aqui, outra estrutura. Quer dizer, então a gente sabe que a hora que passar a eleição, ganhe quem ganhar, vai ter necessidade da unidade para nós estar preparado para receber o progresso dessa cidade, né? Com certeza. Eu ouvi essa questão de um especialista alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, já com o advento da firmeza. O campo para um bom hotel em Assis Chateaubriand está aberto. Basta aparecer os interessados, os investidores. É claro que precisa ter os recursos para isso, mas é um campo aberto. É isso aí, Ademir. Na verdade, é o que nós precisamos fazer. Buscamos fazer com que Assis Chateaubriand realmente possa ser uma cidade que todos nós possamos trabalhar, porque nosso único objetivo é fazermos essa cidade melhor para o seu povo e para a sua gente. Nós não podemos ter vaidades pessoais. Não é a minha vaidade, nós vamos passar, a história vai ficar, mas o que nós pudermos deixar como legado para Assis Chateaubriand, nós temos que deixar. E nós temos que fazer a nossa parte num momento tão importante. Agora, nós só podemos ter um pensamento, o bem-estar do povo de Assis Chateaubriand, para que todos nós possamos aproveitar esse crescimento, tirarmos o nosso proveito, cada um da sua maneira disso, mas, acima de tudo, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Esse é o nosso objetivo, o nosso sonho. Muito obrigado mais uma vez, Odilo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela página do Facebook Regional, que é ao vivo, direto dos nossos estúdios. Nosso muito obrigado a CEPAIM, Internet Banda Larga e Telefonia Fixa do nosso amigo Carlão. Internet que funciona. Se você quer uma internet que não te dê dor de cabeça, contrate o serviço da CEPAIM. A qualidade que vocês estão vendo aqui da nossa transmissão é qualidade CEPAIM. Nosso muito obrigado à nossa equipe que faz a TV que você não vê, fica por trás das câmeras, ao meu amigo Guilherme, ao Tony Willi, ao Wallace, ao Fábio, a Lígia, enfim, a todo o nosso pessoal aí
que está atento com a gente para todos os detalhes, para que as nossas transmissões saiam com qualidade. Nosso muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Até lá.